Olá, amigos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso de estudo bíblico e nesse período estamos falando a respeito e estudando a respeito do Evangelho segundo Mateus e hoje, na aula de hoje, estaremos avançando o capítulo 13, um capítulo muito importante também, com muitos detalhes, também muitos ensinamentos, razão esta que nós iremos dividi-lo em duas partes, né, para que a gente possa trazer o máximo de aproveitamento, né, nesse conteúdo, e eu tenho certeza que o poder de Deus, através do Espírito Santo, irá se manifestar na nossa vida e abençoar o seu coração, através do enriquecimento da sua comunhão com Deus. Então vamos lá. Capítulo 13 do Evangelho de Mateus, a palavra do Senhor Jesus, ela fala sobre a parábola do semeador, um ensinamento de Jesus muito importante, um ensinamento crucial porque trata dos princípios elementares do reino dos céus. São os princípios pelos quais o poder de Deus ele se manifesta no coração humano. É por meio do qual Deus abençoa a vida de uma pessoa. As pessoas, elas desejam e precisam de milagres, porém não conseguem compreender o mecanismo pelo qual Deus usa para fazer a bênção chegar até a nossa vida. Então, nós iremos aprender sobre esses mecanismos que o céu usa para chegar até nós o reino de Deus. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, por que Jesus falava por parábolas? Primeiramente, havia um propósito. O propósito é que apenas os humildes de coração pudessem compreender a sua mensagem. O propósito de Deus é selecionar as pessoas cujo coração são nutridos da humildade, da simplicidade e do desejo de aprender o reino dos céus, daqueles que, pela sua presunção, arrogância, acreditam que já são detentores de sabedoria. Essas parábolas, essas palavras, essas mensagens se tornam incodificáveis. A pessoa não consegue compreender o seu significado. E Jesus mesmo atesta isso, dizendo que o reino dos céus foi revelado aos simples. E isso é um grande ensinamento. Para a bênção do Senhor chegar até a nossa vida, precisamos ter um coração humilde. Precisamos conservar em nós um coração simples, um coração temente, um coração aberto para os ensinamentos do reino dos céus. Uma coisa importante a detalhar, que os
Os elementos utilizados aqui na parábola por Jesus, cada um deles tem um significado. Por exemplo, a semente é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a divina semente. E essa divina semente é lançada nos corações humanos. Se essa semente, ela cai em boa terra, ela vai produzir o milagre que a pessoa espera. Ela vai produzir o fenômeno sobrenatural que a pessoa precisa alcançar e que só Deus pode lhe dar. No entanto, se essa semente cai em um solo ruim, então o milagre não acontece, pois a semente se perde. Então, a semente é o primeiro elemento. O segundo elemento é a terra, o solo, que pode ser rochoso, pode ser espinhoso, pode ser uma boa terra, ou aquele primeiro exemplo da qual caiu na beira do caminho, nem sequer chegou a ser lançado em algum solo. E o terceiro elemento importante também é o semeador. O semeador não é Jesus. O semeador são os que foram enviados por Jesus. E aqui reside um ensinamento muito profundo que você precisa guardar no seu coração. Porque muitas pessoas, elas dizem assim: eu queria ouvir Deus falar comigo, eu queria tanto que Deus me enviasse uma mensagem, conversasse comigo. E ela fica esperando que Deus se revele, né, para ela, se manifeste para ela de uma forma sobrenatural. Porém, o próprio Senhor Deus, ele disse que falaria com os homens através de um outro homem. Como assim, pastor? No livro de Deuteronômio, lá no iniciozinho da Bíblia, Deuteronômio, ele é o 5º livro, né, do Pentateuco. O Senhor dá um ensinamento assim bastante importante. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18, aonde Deus, ele se revela da seguinte maneira. Ele diz: suscitar-lhe-eis um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, a semente, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então veja, Deus, ele determinou essa forma de se comunicar conosco. Desde a criação do mundo, desde a criação do ser humano, Deus não faz nada sozinho. A última obra que Deus fez, ele descansou no 7º dia. Dali por diante, nenhuma obra, nem a obra da salvação, Deus fez sozinho. Veja, meu amado irmão e irmã, que para salvar o homem e resgatá-lo do pecado original cometido por Adão, Deus precisou enviar seu filho em forma de homem, para que entre os homens pudesse anunciar a salvação, a fim de que todos aqueles que nele crescem fossem salvos. Eu lhe pergunto, não poderia Deus, ele próprio, resolver esse problema, descer e consertar o erro de Adão e assim poupar a humanidade? Podia, mas aprouve Deus agir dessa forma, a ponto de nem mesmo a maior das obras do Senhor foi realizada por ele sozinho. Ele enviou seu Filho, Jesus Cristo, como homem. Ele abriu mão da sua forma divina e assumiu a sua forma humana de servo para, em parceria com Deus, poder então realizar a obra salvífica, a obra da salvação.
Então, às vezes a pessoa ela quer que Deus fale com ela, porém Deus envia seus mensageiros e seus servos para anunciar-lhes a verdade. E às vezes a pessoa não crê. Eu mesmo sou um mensageiro. O que eu estou fazendo aqui? Estou sendo um porta-voz, um arauto da vontade de Deus para a sua vida, anunciando o que Deus tem para você. Cumpre a cada um que ouve crer. A exemplo da primeira semente que caiu à beira do caminho, representa as pessoas que, ao olharem para o semeador, não lhe dão crédito. A palavra é rejeitada. Essa é a semente que cai na beira do caminho. Nem consegue chegar no coração porque a pessoa não quer nem ouvir. Não quero ouvir. Há muitas pessoas que dizem isso. Não, eu falo com Deus, Deus fala comigo, eu não preciso ouvir ninguém, não. Ignorando esse profundo ensinamento que Jesus nos dá em sua palavra. Então, como poderia essa semente gerar algum fruto na vida dessa pessoa? Praticamente impossível. Por quê? Porque se a semente não entra no coração, que é o solo, ela não produz o fruto. E o fruto é o milagre. O milagre da cura, da libertação, da prosperidade, da restauração familiar, da restauração conjugal. É necessário que o coração de cada um de nós esteja aberto com humildade para receber a revelação da pregação da palavra, do Evangelho, que significa boas novas do reino dos céus. Para que essa semente caia no nosso coração e produza os frutos que são os milagres, sinais e maravilhas que nós tanto almejamos receber. Continuando então, no versículo 10, o Senhor Jesus ele explica essa parábola para os seus discípulos à parte. E diz assim: então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido, pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. O que significa isso? É o coração humilde. É essa humildade que nós iniciamos a aula de hoje comentando com você. Aquele que tem essa humildade recebe de Deus e vai ter em abundância a sabedoria do Espírito Santo. Porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, é a humildade ao Senhor. É a pessoa reconhecer que ela não é nada, é pó, é barro, é vaso rachado, e o Senhor, Ele sim, é o soberano Deus, detentor de todo conhecimento e sabedoria. Se a pessoa não tem essa humildade, ela também não vai ter os milagres que essa semente poderosa, que é a sua palavra, pode produzir. E por isso Jesus explica: ao que tem, lhe dará, se lhe dará e terá com abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Às vezes a pessoa ela se apoia no seu conhecimento, se apoia no seu estudo, se apoia nos seus títulos, na sua formação, na sabedoria que adquiriu no mundo, e mal percebe que ela está abrindo mão da sabedoria divina. Pastor, o senhor está dizendo que nós não podemos buscar a sabedoria do mundo, estudar, formar, ter diplomas? Não, não é isso. O que a gente não pode é fundamentar as nossas vidas nesse tipo de conhecimento. Porque chegará um momento em que eles se tornarão infrutíferos, não acrescentarão nada às nossas vidas. Mas a palavra de Deus, sim. A sabedoria divina, sim. Essa tem o poder de ser a medicina para o nosso corpo e saúde para os nossos ossos. Então Jesus ele segue dizendo assim:
Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Olha que explicação magnífica que o Senhor nos traz aqui. Ele está explicando que Jesus falava por parábolas, e até hoje, quantas pessoas que não leem a Bíblia, né? Leem, e quanto mais leem, menos entendem. Quantas são as pessoas que não têm a compreensão de ensinamentos tão simples que a palavra do Senhor Jesus nos traz e que se torna para eles algo tão complicado? Mas por quê? Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que Deus tem seus preferidos? Será que Deus escolhe alguns em detrimento de outros? Absolutamente. O que ocorre é que o coração deles está endurecido e de mau grado ouvem a palavra. Um coração fechado, um coração ocupado com as coisas deste século e que não deixam espaço para a ação do Espírito Santo em suas vidas. Então, meus irmãos, perceba que nós devemos trazer conosco sempre o coração da humildade e nos abster de toda malícia, de toda impureza e maldade, porque são essas coisas que fecham o nosso coração para as revelações do reino dos céus. Jesus veio para os humildes e para os simples. Jesus veio para aqueles que não são, para envergonhar os que são. Jesus veio para os que não são nada, para fazê-los instrumentos em suas mãos e envergonhar aqueles que acham que são alguma coisa. Versículo 16, a palavra do Senhor traz esse ensinamento. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. Então Jesus está dizendo assim, que felizes são aqueles que, além de ouvirem, entendem, de verem, enxerguem. Feliz é aquele que consegue compreender as revelações do reino dos céus para a sua vida. E aí ele traz a explicação detalhada do que ele queria ensinar através da parábola do semeador. Acompanhe comigo o versículo 19. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, aquelas pessoas que não estão voltadas para o reino de Deus, não estão voltadas para as coisas espirituais, ouvem, não entendem, não compreendem, não faz sentido. É o exemplo que eu dei, a pessoa olha para o semeador, né, o pregador, o pastor, aquele arauto enviado por Deus para trazer a mensagem e imediatamente já o desqualifica. Quantas pessoas não dizem assim, mas ele é um homem igual a mim? Sim. Recordo-vos a sua memória ao que diz o texto em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Suscitar-lhes-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, homem como você, ser humano como você. A única diferença é que Deus o escolheu para essa tarefa, para esse exercício especial, esse ministério especial
de semear a palavra, anunciando as boas novas. Então, quando as pessoas estão voltadas para as aparências desse mundo, quando as pessoas estão voltadas para as coisas desse mundo, ao ouvirem a palavra de Deus, ao ouvirem a mensagem do Evangelho, essa mensagem não faz sentido, não faz nenhum sentido racional, não tem lógica para ela. E ela despreza. É como a semente que cai na beira do caminho. Versículo de número 20 diz assim: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que Jesus está ensinando aqui? Ele está ensinando que a profundidade da terra significa a profundidade da nossa comunhão com Deus. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes em Cristo. A gente precisa fazer uma busca profunda por uma comunhão com Deus, um desejo ardente de buscar e alcançar uma comunhão com o Espírito Santo. Porque quando nós não temos esse desejo, as raízes, nossas raízes não são profundas, as lutas, as perseguições, elas vêm. Porque a vida com Cristo, o caminho com Jesus, é um caminho de lutas, de perseguições. Nós estudamos isso lá no capítulo 5 de Mateus. Que por causa do nome de Jesus seríamos perseguidos, seríamos odiados, mentindo diriam todo mal contra nós, tentando manchar nossa reputação, nossa imagem, nosso nome. Lutas que nós travaremos. Jesus, ele diz, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Em outra palavra, ele diz, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Eu não vim trazer paz, eu não vim trazer acomodação, comodismo, eu vim trazer luta, guerra, peleja. A espada é a palavra. Ele traz a espada para a gente ter armas poderosas para vencermos as batalhas. As lutas são grandes, mas a vitória é certa, porque a palavra não perde. A palavra é invencível nas batalhas. Mas quando as raízes da pessoa não são profundas, ela não tem interesse de buscar uma comunhão maior com Deus, ela pode receber a palavra com alegria, porque quem não gostaria de ser abençoado, não é verdade? As boas novas são isso, as boas novas são a vida abundante que Jesus veio nos trazer. Ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É óbvio que o objetivo maior é a salvação da alma, mas enquanto aguardamos o momento da salvação da alma, Jesus nos garantiu uma vida abundante, abençoada, com prosperidade, com saúde, com alegria, com paz na família, no lar, no casamento, porém com lutas, porém com batalhas, porém com guerras, porém com dificuldades, momentos difíceis, momentos de provações, tribulações, mas com a garantia de que Ele sempre irá nos honrar no final. Mas a pessoa inadvertida, a pessoa indolente, ou a pessoa que não tem um interesse muito grande por Jesus, seu interesse está mais voltado para as bênçãos, quando passam por tribulações e dificuldades, abandonam a fé, abandonam o barco, abandonam, se escandalizam. Se escandalizam com o quê? Pô, eu estou com Jesus, por que isso está acontecendo comigo? Se eu estou com Jesus, por que Ele está deixando eu passar por isso? Se eu estou com Jesus, por que Ele não faz alguma coisa para impedir que eu passe por isso? Esse é um detalhe muito importante, que somente aqueles que têm uma intimidade profunda com Deus é que sabem. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego de serem lançados dentro da fornalha ardente, com fogo aumentado 7 vezes mais. Deus os livrou dentro da fornalha. Entende? Deus não impediu que eles fossem lançados, mas Deus, Ele fez
dentro da fornalha, o milagre acontecer, o sobrenatural acontecer. Da mesma sorte foi com Daniel. Deus não impediu que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Mas Deus, dentro da cova, enviou um anjo que fechou a boca dos leões, impedindo-os que causasse qualquer dano a Daniel. E assim na nossa vida, as batalhas vêm, mas Deus está lá sempre, estará sempre conosco, para nos guardar, nos livrar e nos dar a vitória. Por isso, aprofunde as suas raízes em Cristo. Aprofunde a sua comunhão no Senhor, porque o Senhor sempre te honrará. Prosseguindo, então, o versículo 22 diz: o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. E essa semente, ela fica infrutífera. Olha que coisa interessante. Não é qualquer pessoa que está pronta para ser semeada com a boa semente e frutificar para a glória de Deus, receber os milagres. Muitas pessoas querem as bênçãos de Deus para usufruí-las nesse mundo. Muitas vezes as pessoas elas querem alcançar prosperidade, vida regalada, uma casa ou várias casas, vários carros, muito dinheiro, mas para desfrutar nesse mundo, com as coisas desse mundo, com as coisas que, inclusive, desagradam a Deus, o coração de Deus. Ela está fascinada pelo mundo, fascinada pelas riquezas. Ela está preocupada com as exigências do mundo. Então a semente que cai no coração dela não frutifica, não produz fruto. Nós devemos desejar, almejar a vida com abundância, mas para vivê-la para a glória de Deus. Nós temos que utilizar do que o Senhor nos deu para a glória dele. Não usá-los como ferramentas do pecado ou para usos do diabo ou dos espíritos imundos, que é o que em grande parte acontece. As pessoas recebem de Deus dons, vocações, né? Tem muitos cantores, principalmente internacionais, famosos. Não vou citar aqui nomes, mas muitos cantores famosos começavam cantando nas igrejas, louvando a Deus. Deus lhe deu um dom e ele usava aquele dom para a glória de Deus. Até que veio a fama, o dinheiro, o poder, e muitos deles acabaram até tendo suas vidas dizimadas pelo uso da droga, pela overdose. Quantos cantores morreram de overdose começaram sua carreira na igreja, cantando, louvando a Deus, e o mundo, a fascinação do mundo os tragou, os engoliu. Porque nós precisamos usar aquilo que Deus nos concede para glorificar Jesus nesse mundo. Foi o que Jesus sempre deixou claro. O que o Pai me deu é para eu honrá-lo. E tudo que o Pai me concede é para usar para a glória do nome dele. O poder que Jesus tinha, a unção, as virtudes, todas eram dirigidas para a glória de Deus. Então, se Deus te dá um casamento, se Deus te dá uma família, se Deus te dá um emprego, um trabalho, prosperidade, a própria saúde, o vigor físico, é para ser usado para glorificar o nome do teu Criador, daquele que te concedeu tudo. Porque nesse mundo nada temos, tudo recebemos da parte de Deus. E no versículo 23, a palavra do Senhor diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende, e este frutifica, e produz frutos a 100, a 60 e a 30 por um.
30 vezes mais, 60 vezes mais, 100 vezes mais. É o que Deus deseja fazer, a sua vida frutificar, o seu coração frutificar. Para isso, é necessário que busquemos um coração humilde, um coração sincero, um coração simples, um coração temente a Deus, para que esse coração se transforme em uma boa terra e que, caindo essa semente, ela logo produz os frutos que você necessita. Uma coisa que eu sempre falo nas maiorias das minhas pregações nas igrejas é que o natural no caminho da fé cristã é a nossa vida crescer. Crescer cada vez mais, desenvolver cada vez mais. Quando não há esse crescimento, alguma coisa está acontecendo. E nós precisamos consultar o nosso coração, porque Jesus disse, de tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Está em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, essa palavra. Tudo que você tem que guardar, guarda teu coração. Porque é o teu coração que determina como vai ser a sua vida. Se o seu coração for este como a boa terra, a sua vida vai crescer. Tenha certeza, eu garanto isso para você, ela vai crescer naturalmente. Naturalmente. Os problemas que você está vivendo hoje, você vai resolvê-los. Virão outros que você vai resolver também. E assim, de fé em fé, de luta em luta, nós vamos crescendo em Cristo e glorificando a Deus pelo testemunho que a nossa vida vai assumindo de transformação para a glória do Pai. Amém? Então diz assim, versículo 24, a parábola do joio. Jesus traz uma outra parábola, uma segunda parábola aqui nesse capítulo. E ele diz, outra parábola lhes propôs, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, lembra que eu falei para você? O natural no reino de Deus é a sua vida crescer e frutificar? Se você guardar essas mensagens, essas palavras e colocá-las em prática na sua vida vai crescer e frutificar. Você vai ser curado dessa doença. Você vai ser liberto dessa opressão maligna. Seu casamento será restaurado, sua família restituída, sua vida econômica abençoada, regada, irrigada pelo Espírito Santo, de modo que você vai ser uma testemunha viva de Jesus. Então ele diz aqui, enquanto ela cresceu, versículo 25, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram, Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele respondeu, o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Essa palavra aqui, pessoal, ela fala a respeito de um assunto muito predominante nos tempos atuais. Essa palavra fala dos escândalos, dos muitos escândalos, dos inúmeros escândalos que nós encontramos na Igreja de Jesus Cristo, como um todo, para além das denominações, a Igreja como um todo. Ele está dizendo que
os escândalos virão. Jesus anuncia cada um deles detalhadamente em toda a Bíblia e nos seus evangelhos, aonde os homens se tornarão mercenários, farão comércio de vós, amarão mais a riqueza, o dinheiro, do que o ser humano, do que o próximo. E isso nós temos visto, né? Nós temos tido notícias sobre isso, escândalos, adultério, prostituição, dentro da igreja, dentro daqueles que foram separados para anunciar o evangelho, troca de casamento, troca de esposa, troca de marido, enfim, um conjunto de escândalos, de práticas escandalosas que envergonham o nome de Jesus, que são praticados pelo joio. Pastor, quem é o joio e quem é o trigo? Então vamos detalhar bem os elementos dessa parábola. O joio é aquela pessoa que não se converteu, que não é sincera, que não é verdadeira, que tem aparência de cristão, porque o joio, se você fizer uma busca na internet pela imagem de um joio e uma imagem de um trigo, você vê que eles são muito semelhantes, eles se parecem, confunde mesmo, confunde, visualmente confunde. Só que o joio, ele não tem a semente, ele é só palha. O trigo não, o trigo tem a parte da palha e tem a semente, que é o trigo propriamente dito. Mas o joio, ele é seco, ele é oco, ele não tem nada por dentro. O que representa bem as pessoas que não entregaram verdadeiramente suas vidas a Jesus. Estão na igreja por outros motivos. E tenha certeza, uma coisa que você deve guardar em toda a sua caminhada com Jesus. As pessoas, elas vão para a igreja pelos mais variados motivos. Nem todos que vão à igreja vão para buscar aprofundar sua comunhão com Cristo. Entenda bem isso e guarde isso no seu coração. Tem pessoas que vão para a igreja para arrumar namorado. Eu me recordo, na minha infância eu tinha um amigo que ele falava do pai dele. O meu pai foi para a igreja porque ele falava assim, ele contou para a gente que ele ia para a igreja porque na igreja tinha moças decentes, moças sinceras e tementes a Deus, moças que não iriam traí-lo ou, fazer qualquer ato de infidelidade. E ele diz, meu pai foi na igreja para casar, encontrou minha mãe, casou, nunca mais foi na igreja. É um colega meu de infância, muitos anos atrás, ele comentou isso com todos os amigos ali. Éramos crianças ainda, mas ele percebia, ele entendia. Meu pai foi para a igreja não por Jesus, ele foi para a igreja para encontrar uma esposa, encontrou e foi embora. E assim também, tem pessoas que vão para a igreja para um emprego, para fazer o que a gente chama de network, né? Fazer relações interpessoais, que produzem oportunidades de trabalho, de negócios. Tem pessoas que vão à igreja para isso, para sondar, para monitorar possíveis oportunidades econômicas, ou seja lá o que for. Existem também pessoas que vão para a igreja, por exemplo, para agradar alguém. O filho que vai na igreja só para agradar a mãe. Uma mulher que vai para a igreja só para agradar o marido. O marido que vai para a igreja só para agradar a esposa. Só por companhia. Ele não está ali porque ele quer aprofundar suas raízes em Jesus. Ele está ali por motivos outros que não Jesus. Esse é o joio. Esse é o joio que Jesus disse que no final ele ordenará aos ceifeiros que amarre com feixes, em feixes o joio para ser queimado. Porque essas pessoas que têm a aparência de cristão, a aparência de trigo, e não são, elas acabam praticando as obras carnais que já estão dentro delas, que nunca saíram. Então vai vir
inevitavelmente vai vir o escândalo. E uma coisa importante que você precisa entender. Mas por que Deus não tira? Por que Deus não impede que isso aconteça? Porque Deus determinou que vai ser assim. É uma forma, uma maneira de filtrar, de se diferenciar quem é e quem não é. Quem é da verdade, quem é da mentira. Compreende? Você veja que os servos desse Senhor, né? Eles disseram, quer que eu vá tirar? Ele, não. Não, ele dá até uma exclamação. Não quero que tire, deixa o joio. Por quê? Porque no final eu vou resolver isso aí. Não é agora. Até porque eu quero que aqueles que são trigo, que são verdadeiros, sinceros no seu coração, olhem só para mim. E mesmo identificando um intruso no nosso meio, se mantenham firmes e olhando para mim. Como diz o texto bíblico, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Então, você pode ter certeza que se você não encontrou, você vai encontrar no teu caminho, na sua vida cristã, o joio. Uma pessoa que vai envergonhar o nome de Jesus, uma pessoa que vai se comportar de forma inapropriada para um cristão. Você vai encontrar pessoas que mercadejam a palavra de Deus, adulteram a palavra de Deus para obter lucros. Sempre teve, sempre. A Bíblia narra sobre os falsos profetas desde o início. No livro de Êxodo, capítulo 25, a Bíblia fala de um profeta chamado Balaão. Balaão, ele amava o dinheiro. Ele amava o dinheiro. E ele foi contratado pelo rei dos inimigos para amaldiçoar os filhos de Israel. E o rei dos Moabitas colocou uma grande soma de dinheiro na mão dele. E ele aceitou o suborno, ele aceitou. Só que ele tentou amaldiçoar o povo de Deus 3 vezes. E todas as vezes que ele tentava amaldiçoar, Deus o fazia abençoar. Até que o rei dos inimigos chamou e falou assim, olha, eu te paguei para você amaldiçoar, e você não amaldiçoa, você abençoa. E ele falou assim, eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Que maravilha, né? Êxodo 25, essa história, esse trecho bíblico. Eu não posso amaldiçoar aquele que Deus abençoa. E aí, ele, para não perder o dinheiro, ensinou a Baraque, que é o rei dos inimigos, a colocar armadilhas para o povo de Israel caírem, se afastarem de Deus e ele poder destruí-los. Balaão falou, se você enviar as mulheres do teu reino, as mais bonitas, envia para o meio dos filhos de Israel, eles vão cobiçá-las, vão se prostituir com elas. E Deus vai se afastar deles. Eles vão cometer a fornicação com essas mulheres, vão ter atos sexuais com elas. Deus vai odiar isso, vai se afastar deles. E aí você pode destruí-los como qualquer outro homem. E assim fez. Houve uma matança grande, sabe, de mais de 20 mil homens num só dia que morreram. Porque Baraque enviou as mulheres, eles se prostituíram com ela, comeram as comidas sacrificadas a seus ídolos, a seus deuses, e Deus os exterminou. Por quê? Porque eles se corromperam. Mas por conta da ambição, da avareza desse profeta Balaão. E o próprio Senhor Jesus, quando ele convocou os 12 apóstolos, ele fez questão de, dentre eles, trazer um que era o ladrão, Judas. Jesus sempre soube que Judas era o ladrão e o escolheu com essa intenção, de mostrar, haverá o joio. Mas nós temos que manter os nossos olhos voltados para o que Jesus nos ensina. Existirão pessoas que pregarão o evangelho, mas não viverão o que pregam. Mesmo assim, temos que viver o que Jesus ensina.
praticando em nossas vidas e continuar olhando para Cristo, porque é dele que virá a salvação da nossa alma. Então, esse ensinamento é muito profundo. Você veja que o capítulo 13, ele é cheio de ensinamentos, muitas parábolas, muitos ensinamentos que Jesus traz para nos trazer o entendimento de como que funciona o reino dos céus. Em todas as parábolas ele vai dizer, olha, o reino dos céus é semelhante a isso, é semelhante àquilo, para nos trazer, então, um parâmetro pelo qual podemos nos guiar para entender o funcionamento do reino de Deus e termos nossas vidas abençoadas a partir dos seus princípios. Que você medite nessa palavra, que essa semente, essa boa semente, caia no seu coração, uma boa terra, que produza no seu coração frutos a 100, 60, a 30 por um, fazendo a sua vida ser uma vida tão abençoada que sirva de testemunho da vida de Jesus para os 4 cantos desse mundo. Nós vamos ficando por aqui com a nossa aula de hoje. Como havia prometido, vamos separar, dividir essa aula em 2 partes, muito grande, tem muita coisa que a gente precisa elaborar, e não vamos elaborar tudo, porque a palavra de Deus ela é sempre renovada. Cada vez que a gente lê a Bíblia, Deus traz um ensinamento diferente, mas a gente vai tentando extrair o máximo possível de ensinamentos preciosos para as nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de acompanhar esse estudo com a sua Bíblia, com o seu PDF. E a gente se vê na nossa próxima aula, a continuação desse capítulo 13. Um grande abraço, até a próxima.